Uma das questões mais requisitadas no mercado de trabalho é daquelas pessoas que querem entrar na transição da carreira, no retorno ao mercado ou mesmo um jovem na escolha do seu curso e profissão. Para melhor auxiliar a solução de situações como essas, utilizamos de um instrumento chamado PDI, ou Plano de Desenvolvimento Individual. Quem conversa com a gente é o Carlos Nascimento, Master Trainer e especialista em desenvolvimento humano construtivista. Muito bom conversar com você. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Bom, prazer imenso estar aqui com você, inaugurando essa relação. Pois é, muito Legal. Bom tê-lo aqui. E grande abraço ao William, né, que dividiu conosco esse espaço aí por um período. E realmente é um prazer bastante grande estar com você aqui, Cassiane. Ai, que ótimo. Só lembrando que o William deixa a gente, né? A coordenação é dele ainda, deixa para abrir um novo horário de programação local, que é ganho para a gente e para os ouvintes também, né? Araraquara merece essa extensão de notícias locais, né, mesclado com essas notícias nacionais e internacionais. Parabéns aí para a CBN. Ai, a gente agradece muito. Bom, a gente vai falar do plano de desenvolvimento individual. Vocês já conversaram em uma oportunidade. Vamos tentar primeiro relembrar de novo sobre perfeito. É importante dizer o seguinte, né, fazendo uma reflexão, né, nós estamos aí com mais de 13 milhões de desempregados, 1/3 da produtividade brasileira está ociosa. Então nós estamos diante de um cenário bastante grave, né, caótico, para ser sincero, quando se fala de macroeconomia. E isso contribui muito, Cassiane, para as dúvidas, para um gestor, né, que está dentro de uma carreira, o que fazer para transitar dentro da sua própria carreira, ou para um jovem que quer entrar no mercado de trabalho, ou para o desempregado que quer voltar para o mercado de trabalho. Eu estava essa semana conversando com um grupo de mulheres que tiveram seus filhos e agora estão se preparando para voltar também para o mercado de trabalho. Enfim, é um cenário que chama a responsabilidade e essa reflexão do que fazer, como fazer. É muito comum os jovens, por exemplo, iniciar um curso na universidade, parar pela metade, começar um outro, parar novamente, né? Então, é sobre isso que nós estávamos falando no nosso último encontro, que uma das ferramentas para dar uma melhor direção, um melhor direcionamento para suplantar essas necessidades, é justamente o PDI, que é o Plano ou um Programa de Desenvolvimento Individual. Isso, na verdade, não é uma ferramenta nova, Cassiane. É uma ferramenta já há muito tempo utilizado e no Brasil, inclusive, de uma certa forma, deixada de lado, né? Porque no Brasil se faz o PDI, mas acaba não se executando o PDI. Essa é a questão central que nós estamos chamando a atenção. O PDI é uma ferramenta importante e o que nós temos é de um conceito inovador sobre o PDI, que é justamente as caracterizações que a neurociência nos traz. Então o PDI ele vem sendo cada vez mais retomado nas empresas e nas carreiras, nas lideranças, mas com um novo olhar, que é o olhar que a programação neurolinguística, que a inteligência emocional e que a neurociência nos permite fazê-lo. Então foi um pouco disso que nós conversamos e hoje a gente gostaria de dar um toque para a pessoa, o que fazer efetivamente para construir então o seu PDI. Na verdade, ela tem que, como diz o poeta, né, saia da ilha para reconhecer a ilha. Então, muito mais do que ela fazer simplesmente o PDI, ela tem que revesti-lo dessas inovações que a neurociência nos traz. A primeira questão é ter um olhar mais amplo e entender o contexto da sociedade, a fragilidade que a sociedade vive hoje, Cassiane. Nós temos hoje no Brasil, infelizmente, eu até acabei de manhã ouvindo, né, uma matéria que a Paula Cardoso nos trouxe, brilhante, muito bem articulada, que é bem aquilo, que reflete a fragilidade socioemocional que a população brasileira vive hoje. Então, um PDI tem que levar isso em consideração, entender que hoje nós somos o país com o maior número de estressados no mundo, nós temos 82% das nossas pessoas executam as suas tarefas em altíssimo grau de estresse, quando a média mundial é de 11%. Somos o país com o maior índice de ansiedade no mundo. O Brasil está hoje entre os 10 países com o maior número de suicídio. E dentre esses 10 países é o que mais cresce percentualmente.
Então o gestor, o líder, aquela pessoa que quer entrar num novo trabalho, que vai passar por uma entrevista de emprego, ela tem que ter esse contexto do tecido social dessa fragilidade até para se diferenciar dele. Então essa é a primeira preocupação que a pessoa deve ter, entender o contexto da sociedade. A partir disso, ela deve buscar dentro de si as suas próprias fragilidades, as suas também habilidades, nós chamamos de estressores e ativadores neurológicos, e evidentemente criar a partir de então um processo de desenvolver essas habilidades e de gestar essas fragilidades. O PDI, como eu disse, ganha uma nova roupagem. Ele é hoje uma característica muito exigida na contratação de um trabalhador e é também uma caracterização, uma ferramenta muito exigida na transição de carreira. Bom, então a gente pode dizer, ou não, só eu posso estar errada, claro. Você pode me corrigir, o PDI tem muito a ver com autoconhecimento? Essa é a grande inovação dos dias de hoje sobre o PDI. Ele parte inicialmente de uma identificação externa do contexto da sociedade como um todo, não mais aquele contexto fechado de uma empresa, por exemplo, tentando melhorar o clima organizacional. Não, ele avança hoje para interpretar e entender o contexto da fragilidade socioemocional da sociedade como um todo, e a partir daí exatamente isso que você está pontuando. Essa é a inovação que a neurociência nos traz. A partir das ferramentas de gestão da inteligência emocional, é ele verdadeiramente se identificar para entender quais são as suas reais fragilidades a serem resolvidas. E dá para ser menos ansioso a partir disso? Dá para ser menos Porque ansioso. É contaminante a ansiedade, né? De repente uma equipe é toda ansiosa, não tem como você escapar. Tem. A boa notícia é essa, tem. O que nós dizemos é o seguinte, essa fragilidade socioemocional advém da nossa cultura, né? Nós latinos americanos temos essa fragilidade e dentre os latinos, nós brasileiros e os mexicanos somos o que tem mais aguçamento nessa fragilidade socioemocional. Agora, ninguém nasce ansioso, ninguém nasce estressado. Eu costumo dizer que nós, na verdade, ou as pessoas, elas não se conhecem, Cassiane. Nós somos, na verdade, um subproduto do meio. Então, como você bem disse, quando ela está numa equipe, quando ela está no meio, pode ser na família, pode ser numa relação afetiva, amorosa, quando ela está exposta a um meio hostil, estressante e ansioso, como o cérebro humano é movimentado por espelhamento, naturalmente essa pessoa também, às vezes até sem perceber, ela acaba sendo também ansiosa, estressada e tudo mais. Por que algumas pessoas absorvem, outras não? É uma questão cultural mesmo, né? Isso oscila muito de pessoa para pessoa, como oscila muito de cenário para cenário, né? Mas a boa notícia é essa. É passível, sim, de você construir uma nova planta neurológica, gestar suas emoções e sair desse espectro tão fragilizado socioemocionalmente que nós temos hoje na nossa sociedade. E até você tinha colocado essa questão também do jovem que busca uma profissão, né? Às vezes ele sai tão cedo da escola, né? E já tem que fazer uma faculdade sem muito refletir sobre, né? Então é importante essa reflexão mesmo. Né? Eu tenho trabalhado muito com jovem. Estou lançando, inclusive, um livro no final do ano chamado 1000 Vozes dos Jovens, que é um pouco dessas experiências que eu tenho vivido. E assim como é cruel olhar para o jovem e reconhecer que ele não sabe para onde vai, é mais doloroso ainda sentar com uma pessoa de 50, 60 anos e fazer a mesma pergunta que eu faço para um jovem de 18, 19, e ele também não sabe, né, por conta dessa fragilidade socioemocional. A gente tem uma atividade lá no nosso trabalho que nós começamos assim por uma pergunta muito elementar, muito simples, né? Ou seja, a gente busca uma resposta muito simples com uma pergunta muito elementar, que é a seguinte: pelo que você está verdadeiramente apaixonado? E por incrível que pareça, 93% dessas pessoas que nós perguntamos, elas não conseguem responder. Eu disse 93% das pessoas não sabem dizer
pelo que elas estão verdadeiramente apaixonadas. E não estou perguntando, a resposta que nós buscamos não é aquela resposta afetiva, emotiva. Sim. Ah, pelos meus pais, pela minha namorada, pelos meus filhos. Não, não é essa. Essa é uma resposta afetiva e emotiva. Nós queremos uma resposta neurológica. O que movimenta verdadeiramente a sua vida no dia a dia? As pessoas não sabem. Vou jogar isso no ar também, 992874818, e vou refletir sobre. Reflita. Obrigada, viu, Nascimento? Obrigado a você pelo espaço, um grande abraço, uma ótima semana também aos nossos ouvintes. Ouvimos o nosso colunista do CBN Carreiras e Lideranças, Carlos Nascimento, Master Training e especialista em desenvolvimento humano construtivista.